E aí, Manu? Fabiano, Tá me ouvindo bem? sim. Então tá, E vamos, você? vamos lançar essa bolinha aí. Manda o serviço. Tudo bem? Tudo ótimo. E contigo? Ah, legal. Tudo bem também. É, então, só para iniciar aí, para quem não me conhece, meu nome é Manuel Pereira. Eu sou empresário, atleta, né? E também trabalho com treinamento mental e treinamento de squash. Eu iniciei, eu vim de família bem simples e conheci o esporte aos 12 anos, no meu primeiro emprego. Eu trabalhava na academia de tênis e pegava bolinha. E nos horários vagos eu jogava. E foi muito interessante que quando eu tive o primeiro contato com o esporte, foi algo muito marcante. Eu, eu encontrei minha vocação. Tinha essa vocação com relação ao esporte, né? E foi muito marcante. E depois de algum tempo, eu comecei a dar aula e comecei a competir também, né? E na parte de competição, eu fui campeão brasileiro juvenil, campeão brasileiro profissional. Também fui medalhista pela equipe brasileira em jogos sul-americano e pan-americano. E também joguei o circuito mundial, que foi uma experiência muito especial, foi muito, muito legal aí, de viajar o mundo, conhecer o ritmo internacional, né, que é uma alta performance, que tem uma diferença relacionada com o circuito nacional. E 2015 eu estava em número 1 do Brasil e, e aí eu direcionei, tinha um planejamento e eu direcionei para a parte mais empreendedora. Hoje eu moro em Ribeirão Preto, né, e tenho uma academia e estou atuando na parte de treinamento mental e também com treinamento de squash. Isso aí, Manu. Maravilha. E Fabiano Camilo, Manda. me fale um pouco aí de você e da sua experiência com esse tema tão importante que é a beleza. Pois então, pois então. Pois é, Manu, a minha experiência também é uma experiência bem polivalente, né? Eu tenho um interesse, uma paixão pela filosofia, pelos temas, por exemplo, como o tema da beleza, que está sempre presente quando a gente fala sobre a estética, sobre a harmonia dos movimentos, e isso está presente não só nas coisas físicas que a gente conhece, ou nas habilidades físicas que a gente pode desenvolver, no caso de um atleta, um esportista, mas também está presente em toda a natureza, né? Ou seja, quando a gente contempla uma paisagem, uma floresta, um parque, uma montanha, um cachorrinho brincando, em suma, a beleza ela está presente em todas as coisas. E para mim sempre foi um tema de muito interesse e de muita inspiração. Eu acredito assim que, como todos na vida, a gente sempre tem bastante dificuldades a vencer, desafios a vencer, e a beleza, ela não é só um elemento que nos dá, como normalmente se fala, né, a pessoa bela ou busca beleza para ter autoestima. Não, ela também busca a beleza interior das coisas, justamente para que ela possa ter inspiração para continuar, inspiração para crescer, inspiração para realizar os seus objetivos. E isso para mim sempre foi uma mola mestra, né? Sempre me impulsionou, sempre me incentivou a alcançar os meus objetivos. Então eu estou falando aqui também da minha academia, que tu conheces, né? Aqui atrás está o centro de treinamento funcional, em cima tem o dojo e o tatame das artes marciais que eu sou envolvido há 30 anos, porque o aspecto da estética marcial também é algo que me fascina muito. Então, as minhas graduações, como faixa preta de Nei Kун, que é uma arte marcial filosófica muito linda, com o Iaido, que é uma arte marcial de espada, kendo japonesa, também muito estética, o Taekwondo também, que foi uma arte marcial que eu cheguei até o cinturão negro, fora a minha experiência como empreendedor, como engenheiro que sou de profissão,
Tá? Então são todos os elementos que me envolvem. Eu sempre, em todos que eu realizo, eu busco, de alguma forma, ali naquilo, a beleza que está por trás. Né? Porque eu acho que em tudo que a gente faz, não por uma intenção de perfeccionismo, mas por uma intenção de aperfeiçoamento, de conhecer as coisas de maneira mais profunda. Acho que a beleza tem muito a ver com isso. Sim. E independente da atividade, é sempre possível, né, esse processo evolutivo, essa Claro. aproximação da perfeição, né? Exato. Exato. E muito bom. E como podemos relacionar a beleza com o esporte? Bom, como eu coloquei, né, o conceito ele não é limitado, né, Manu? Ou seja, o conceito da beleza ele não está presente só na forma que a gente se expressa, mas também ela está presente dentro dos objetivos do que a gente quer alcançar. Então, a beleza está presente em todas as expressões humanas. O esporte, ou seja, a beleza, ela tem tudo a ver com querer fazer o bem, com querer fazer bem as coisas. Né? Ou seja, quando eu quero fazer bem algo, qualquer coisa que seja, eu preciso desenvolver essa habilidade com o quê? Com treinamento, com paciência, com dedicação, né? Com muito sobre-esforço, com uma série de recursos, né? Técnicos de acordo à modalidade que a pessoa exerce ou que ela se dedica. E tudo isso tem como elemento fundamental a beleza. Né? Ou seja, o que é um salto em altura, um Usain Bolt correndo 100 metros, parece que está flutuando, né? Ou um belo, né, praticante de squash, em tudo. Ou seja, são formas de expressão da beleza. E por que a beleza é tão importante? Porque ela nos traz o bem. Então, quando eu faço bem, qualquer modalidade esportiva, quando eu me dedico de uma maneira correta, tecnicamente bem feita, o que acontece? Eu vou despertando, né, em toda essa prática, o conjunto da obra se torna bela, né, se torna belo. Né? E aquela coisa a gente fala, o sujeito até ganhou, mas jogou muito feio. Né? Então, só que esse sujeito que até ganhou e jogou muito feio não vai muito à frente, em nenhuma modalidade. Né? Ou seja, a importância de trabalhar em prol da beleza, para que ela possa alcançar também um sucesso no esporte. Então, acho que tem tudo a ver. Né? Todo grande esportista é belo na expressão do esporte que ele pratica. Né? Ele deixa qualquer pessoa maravilhada, inspirada. Ele nos leva a acreditar que o ser humano pode vencer barreiras, né, desafios, pode chegar mais longe. Então isso tudo tem a ver com o querer humano. Né? Porque esporte, beleza e, por exemplo, o próprio ideal olímpico, que a gente sabe que as Olimpíadas têm inspiração na forma filosófica de desenvolver os desafios, ou seja, vamos trazer para a modalidade esportiva a guerra, né? Ou seja, uma guerra é um embate saudável, né? Com coisas que são saudáveis, e isso aí tem tudo a ver com o esporte. Isso é belo, né? Ou seja, buscar um combate e uma guerra pacífica é algo belo, né, para todos os seres humanos. Quem dera fôssemos sempre assim. Né? Sim. E, e como aprender sobre a beleza pode tornar melhor o atleta e também quem trabalha com esporte, né? O que eu vejo é que a beleza sempre vai ser um elemento que vai fazer com que tanto o atleta como aquele que se dedica a ensinar, a treinar, a conduzir, né, não só atletas, mas também a todas as pessoas que querem praticar algum esporte, profissionalmente ou de maneira amadora, ela buscando um aperfeiçoamento, ela precisa contar com uma das grandes virtudes, a beleza. Então, ela precisa encontrar dentro da forma como ela desenvolve o seu ensino, a sua pedagogia esportiva, né? Ou quando ele busca ser um atleta, inclusive um atleta de alta performance,
ele precisa trabalhar toda a estrutura, né? Por exemplo, do seu jogo, da sua corrida, do seu salto, a sua performance física tem que estar muito equilibrada, muito harmonizada. Ao mesmo tempo, ele tem que estar psicologicamente muito bem, muito confiante, muito positivo, né? E tudo isso, no conjunto da obra, de uma forma ou de outra, é buscar expressar a beleza através daquilo que ele pratica ou aquilo que ele ensina. A gente sempre fala, o profissional que trabalha com esporte também, que busca empreender, porque as carreiras dos esportistas normalmente são curtas, né? Exatamente. Ele precisa contar muito com o quê? Muito com a beleza da sua expressão. Ele tem que ser uma pessoa bela. Ele tem que atrair os demais, ele tem que ter um certo magnetismo, né, que faça com que as pessoas se sintam bem com ele. A pessoa que já quer praticar um esporte, ou que quer empreender praticando um esporte, iniciando um esporte que seja, o próprio squash ou qualquer outro, ela vai contar com todas as limitações, né? Vai ter o medo, vai ter o constrangimento, vai ter que vencer a preguiça. E se ela chega numa academia, num local de prática, encontra um sujeito lá também meio de mal com a vida, meio turrão, né? Isso é feio. E não interessa que ele tenha por aí como um sorriso do Manu, um sorrisão bonito, não interessa. Porque se ele não está bem com aquilo, se ele não está harmonizado internamente, se ele não está a fim de transmitir sempre uma energia boa, cara, não vai dar certo. Tente outra profissão. Eu nem sei que profissão se encaixaria, mas quem sabe uma que não tenha o relacionamento humano tão intenso como tem o esporte, seja o atleta ou seja o profissional, o executivo, que tenta empreender com o esporte, ou aquele que tenta também ser um treinador, né, dentro do esporte. Sim. E bem interessante que esse aspecto da beleza, tanto para o atleta como para quem trabalha, é essencial para o desenvolvimento e desempenho, né? Exatamente. E como você comentou, o atleta também, quando o atleta está com esse entusiasmo, né? E também busca essa perfeição dos movimentos, que você vê quando essa elevação do nível, ela anda junto com a estética, com a beleza, né? É verdade. A gente vai ter aí todo um relacionamento, ou seja, da beleza, como falamos, com as coisas bem feitas. E tudo que é bem feito busca o bem, né? Um dos maiores filósofos, dos maiores gênios que falava sobre o bem, até para que o pessoal do meio possa conhecer um pouco, foi Platão. E Platão foi um grande esportista, né? Ele era conhecido, ele foi atleta olímpico, inclusive, né? E o nome Platão, que é um apelido, era justamente, significava costas largas, né? Era como um cara, tipo um cara ombrudo, né? Um cara com uma caixa, né? Esse era Platão. Olha que coisa interessante. E ele mesmo falava que tudo na natureza visa o bem, né? Ou seja, nós devemos fazer todas as coisas com o maior intuito, né, com a maior inspiração de beleza possível para buscar fazer bem as coisas. E quando nós começamos a fazer bem tudo na nossa vida, o que nos acontece, né, Manu? Acontece que a gente começa a também inspirar os demais a fazer o bem e mais, e as pessoas se sentem bem. E isso é fundamental para um atleta, para um esportista, ou para um treinador, né, um profissional do esporte. Sim. É um magnetismo, né, que inspira, né? Exatamente. Muito bom. E que elementos a beleza tem em comum com o esporte? Que elementos a gente pode ver ali, né? Ou seja, os elementos, quando a gente fala da beleza, quando a gente contempla uma obra de arte, por exemplo, ou uma música bela, ou a arquitetura, um prédio, né? uma construção, um palácio com uma arquitetura bonita, o que a gente vai ver? A gente vai ver harmonia, né? Ou seja, uma harmonia das formas, a gente não vai ver um pedaço pendendo para um lado e outro, né? Ou seja, a gente vai ver ritmo, né? Ou seja, um ritmo que está presente ali, né? Sempre. A gente vai ver uma proporção, né?
a gente vai ver um equilíbrio dessas formas. Tudo isso é meio até que intuitivo, a gente não para e fica observando uma coisa ou outra, mas a gente vai ver isso de uma maneira completa. Então, e isso é muito interessante porque parece um tanto romântico, mas é muito eficiente. Quando eu quero treinar um atleta de alta performance, por exemplo, né, o que se sabe, os atletas de corridas de 100 metros, por exemplo, ninguém vê um cara com os bracinhos fininhos, né, o ombro fraquinho. O que a gente vê? A gente vê uma pessoa com uma musculatura super equilibrada, né, porque não adianta a gente só ter pernas fortes. Né? A gente fala, o treinamento com raquetes, seja o tênis, seja o squash, ele tem que compensar muito bem, ele tem que trabalhar todo o tronco, ele tem que movimentar muito o core, ele tem que ter muita força na parte central do corpo, e essa força depende de um equilíbrio também de tensões. Quando ele corre e se desloca para um lado e para o outro, o que acontece? Equilíbrio, ritmo e harmonia, né? Isso também Sim. tem que estar muito presente. E isso tudo tem a ver com a beleza. Olha só que coisa interessante. Sim. E, inclusive, nessas competições aí, pega do squash, tem os fotógrafos, né? Uhum. Ficam lá trabalhando durante todo o evento e depois eles vão ser selecionadas algumas fotos, né? Tá. E essas fotos, você vê, assim, que é impressionante quando que são as melhores, né? Pegam os movimentos de membros inferiores e superiores, você vê uma proporção, um equilíbrio ali, e essas são as escolhidas, são as que têm os movimentos mais harmônicos. Que são mais belos. É isso aí. Ninguém vai pegar o cara lá todo torto, todo estranho. Né? E isso é muito importante. Né? E em todos os esportes, o que acontece? Porque o que é tão importante a beleza? Porque a beleza te possibilita, né, transpassar, né, romper certos limites que só a força que o sujeito tem, ou só a velocidade, ou só o reflexo, ou só o cardio, o preparo físico, não compensaria, entendeu? Ou seja, a beleza ela faz com que todos esses elementos estejam integrados. E quando tudo isso opera em conjunto, ele é maior do que a soma dos fatores. Porque ele, como a gente fala, ele se potencializa. Né? Por exemplo, né? Ou seja, eu acompanhei sempre um grande atleta que foi o Federer. Né? O que é o equilíbrio, o que é, né, a leveza, o que é a facilidade para jogar. Né? Um Pelé, que agora, né, a tua geração e as dos demais não acompanharam, eu tampouco, eu via mais os vídeos, tá? E lá o final Sim. da carreira, mas a gente vê, impressionante, quando ele saltava para dominar uma bola, parece que ele parava no ar. Né? Ou seja, esse equilíbrio, essa beleza no movimento, tudo ao mesmo tempo, e coisas que a gente não vê, que é a rapidez de raciocínio de um Messi, por exemplo, né, para fazer um drible, ou a determinação de um Cristiano Ronaldo. O cara vai bater uma falta, ele faz um rito, e esse rito vai junto com uma forma mental, né? Tipo, é gol. Sim, sim. Ou seja, que força é essa? É a força da beleza, isso não é aleatório. Ah, eu vou fazer, mas não sei, acho que é uma frescura. Não, é certo, funciona e funciona Sim. muito bem. E o interessante é que esse princípio, independente da modalidade esportiva, quando é possível, tem a expressão dele, você vê um nível diferente, né? Você vê uma expressão, uma potência diferenciada, né? Claro. Então, é impressionante que, dependendo das modalidades, sempre tem algumas pessoas que conseguem harmonizar todos esses elementos, e aí disso que surge essa magia do esporte, né? Exatamente. Que impacta todos, né? No squash, tem um jogador egípcio, e o nome dele é Ramy Ashour, e ele é conhecido como o mágico do squash. Olha só. Então, a gente falou de vários esportes, eu tô falando do squash agora. Então, o Ramy Ashour, ele é isso, ele joga sorrindo, ele joga assim, corpo leve, flutuando, né? E tem
uma capacidade de ataque, de defesa e de recuperação, assim, que é o corpo elástico, assim, né? Um negócio e uma capacidade de adaptação é impressionante. Então, movimentos que seria impossível, ele consegue reverter e faz de uma forma excepcional, né? Então, você vê que ele consegue ter os movimentos, assim, você vê um equilíbrio, uma harmonia, uma perfeição do todo o corpo, né? E tanto esse estado psicológico como do físico, né? Então, você vê que integra todos esses elementos, né? Claro, claro. É isso e mais, né? O que eu posso colocar, né, Manu? Porque o que normalmente acaba restando para nós réis mortais, né? Não digo um Manu na época que competia, que tinha sem dúvida um nível diferenciado. E eu te conheço e sei, né, da tua busca por trabalhar esses elementos e esse é o teu diferencial, né? Ou seja, tu tem esse elemento a mais, esse plus que vai te deixando agora diferencial como quem quer orientar, quem quer fazer a mentoria para o esporte. Isso é muito importante, né? Porque mais do que o esporte está a vida e está a forma como a gente encara. Ou seja, eu tô lá na quadra, eu tô no estúdio, eu tô no dojo, eu tô no campo, 1 hora por dia, 1 hora e meia por dia, 2 horas por dia, mas a vida tem 24 horas, né? Então, o quanto a beleza é importante para a gente poder gerar essa conexão de tirar o nosso laboratório de experiências, né, que é a cancha, que é a quadra, que é o local onde a gente faz a nossa prática e levar isso, transportar isso para a vida, né? Isso é beleza, né? Ou seja, Sim. isso é gerar essa continuidade. A beleza ela é bonita, a beleza é boa, é bela, e ela preenche, ela alimenta, porque ela não deixa espaço vazio, né, mano? Ela ocupa todos os espaços. Então, e isso não só para grandes atletas, isso dá para ser transmitido para qualquer pessoa que pretende aprender um esporte, uma atividade física, e nisso também cultivar esse espírito da beleza. Sim, e nos treinamentos de squash que eu faço, né, eu identifico, isso é visível, né? Independente do nível mais avançado como do nível iniciante, quando você vê que tem uns movimentos equilibrados, o movimento da estética, o movimento tudo esse equilíbrio, né? Você vê que o desempenho ele é muito melhor, tanto para o atleta iniciante, ali um amador, como para o profissional. Então, esse princípio, independente do nível, ele faz toda a diferença. Claro, claro, sem dúvida. É isso mesmo. Porque, como falamos, a beleza a gente pode definir a beleza no esporte como esse elemento potencializador que liga tudo, né? Sim. Ou seja, quando tudo está interligado, quando tudo está harmônico, tudo está belo. E nessa beleza a gente vai ver essa expressão muito bonita, né, de satisfação, né? E não só uma satisfação por vencer o outro, por derrotar não sei quem, não, mas uma satisfação por estar fazendo bem as coisas, né? Por estar jogando um jogo bem jogado, até às vezes aqueles que a gente perde, mas que a gente sabe que jogou como nunca, que a gente conseguiu fluir bem, etc. E isso é muito comum para os atletas, que a expressão do potencial, ele tem oscilações. Então, é muito comum que os atletas, às vezes, num dia, conseguem estar numa expressão de um nível acima e, às vezes, abaixo. E é muito comum, já vi, às vezes, de pessoas, às vezes, consegue se expressar num dia, assim, com um nível de excelência, e, às vezes, mesmo não ganhando o jogo, sai satisfeito, porque conseguiu expressar o potencial, né? Exatamente. Isso tem a ver justamente com... isso e não é tão aleatório. O atleta de alto nível, ele faz com que isso não seja aleatório. E às vezes pra gente é assim, né? Cara, essa semana joguei bem, a outra joguei mal. A outra joguei bem, a outra joguei mal. Né? Por que isso? Por que eu não estou conseguindo avançar? Por que eu não estou conseguindo evoluir? Por que estão vindo mais lesões? Opa, tá faltando, né? Tá faltando concentrar, interiorizar esses elementos que são importantes.
Tem alguma coisa travando, tem alguma coisa que não está, né, não tá bem encaixada. Faça essa recuperação de novo para poder compreender isso. E esse aspecto é muito interessante, que eu lembro que no início das competições, no final do ano eu costumava parar um mês ali de férias. Quando eu voltava em janeiro, o meu nível estava muito baixo, ele caía muito. Uhum. E no final, quando eu parei com as competições, eu parava ali em um mês. Quando eu voltava em janeiro, mesmo tendo parado um mês, o nível não caía tanto. Eu conseguia se manter num nível muito estável. Então, isso foi interessante, que entender a maturidade, entender todos esses elementos que envolvem o esporte, de eu ter tido compreensão e um autodomínio, mesmo sem treinar, o nível não caía. Exatamente. Perfeito. E o esporte ele é muito importante dentro do, eu digo assim, né, dentro de uma visão geral do ser humano como elemento de autorrealização. Né, existem pesquisas, que eu trabalho muito com esse tema, né, do desenho de vida, do life design, né, a gente já teve algumas experiências nisso, e o quanto a gente vai vendo que, se a gente, nas pesquisas que existem de fato, dentro do que as pessoas gostariam de fazer, né, como hobbies, como algo prazeroso na vida para ela, e que às vezes até hoje ela não conseguiu fazer, mesmo já sendo um adulto, é praticar bem um esporte. Uma das coisas que estão número 1 são praticar, dominar um esporte X e tocar um instrumento musical. Esses são os dois, digamos assim, né, primeiros pontuados no ranking dos desejos de vida, de autorrealização das pessoas, que isso estivesse dentro da forma de vida delas. Então isso é bem importante, né, a gente entender o quanto trabalhar, ou seja, a autorrealização através de um esporte, de uma modalidade, e o squash pode levar a pessoa a reconhecer isso também, o quanto isso é muito importante, né? Até porque a atividade física, ela potencializa o que acontece, né? Entre o físico, dentro dos estudos que eu tenho feito, tanto da parte de neurociências, quanto da parte de psicologia positiva, etc., e de filosofia, a gente vai ver que todas elas falam a mesma coisa. O trabalho físico, né? Hoje a gente tem muito trabalho intelectual, né? E muita pressão psicológica e pouco trabalho físico, a não ser que o sujeito trabalhe em obra, né? ou sei lá, mas que pode ser, ou com alguma coisa muito manual. Mas normalmente a gente tem um trabalho muito intelectual, a gente tem pouca atividade física, e o que acontece? Isso gera uma sobrecarga emocional muito grande nas pessoas. Então a atividade física, ela tende a harmonizar o quê? Ela tende a tirar a pressão do psicológico e dar mais clareza mental. Ela harmoniza a psique, as emoções, e clareia a mente. Então, para a gente ver o quanto é importante a atividade física, né? Sim, o que até bem pouco a gente a gente até bem pouco achava que era só uma questão de estética. Eu vou lá me sacrificar, passar trabalho na academia porque eu preciso emagrecer. Eu vou passar porque eu estou muito feio. Não é isso. Feio não é a expressão, né, com que a gente se mostra, né? Feio é a dificuldade que a gente tem de entender os benefícios internos, né, do trabalho, da nossa vontade, do nosso bem-estar, e o quanto isso é importante para o andamento da vida e para a nossa própria autorrealização. Né? Sim, isso que você falou com relação ao fazer bem um esporte, isso é um bom desafio e uma bela oportunidade, porque uma coisa é fazer um esporte, outra coisa é fazer um esporte bem feito. E para isso, para você fazer um esporte bem feito, é necessário romper barreiras, porque são muitas habilidades
que tem que se desenvolver e tem que começar a harmonizá-las. Exatamente. Só isso que vai ser possível você chegar num nível, exemplo, intermediário para avançado, são várias engrenagens. Então, para conseguir fazer isso, precisa de muito treino, de autoconhecimento e autodomínio, né? É isso aí. E olha só, o que tu fizeste agora é mais uma definição de beleza no esporte. Ou seja, quando eu entendo a importância de tudo isso e trabalho e me dedico a desenvolver tudo isso em conjunto, como tu colocou, em busca de uma harmonia, eu estou tendo uma expressão de beleza naquilo que eu faço, né? E essa beleza, como eu falei, essa beleza está num sujeito que constrói um móvel, que ergue uma parede bem feita, que esculpe uma escultura, ou que joga um esporte, né, concentrado. O squash, além de tudo, a beleza da possibilidade do exercício de concentração, que gera o exercício dos esportes com bolinha, né, mais do que com bola grande, seja o tênis, o squash, ou seja, ajuste fino, né? Se eu tiro o olho da bola, significa se a minha mente vai, mas é o boleto que eu tinha que... Opa! Não, ou seja, aquele momento é um momento de concentração total ali. É um momento de higiene, né? E a beleza também tem a ver com limpeza, não é isso? A gente tá belo quando a gente está limpinho, quando a gente está perfumado, quando, ou seja... então vamos tentar fazer agora essa relação com o estado interior, quando a minha mente está lúcida, quando os meus pensamentos estão organizados, quando meus sentimentos estão também pacificados, eu também estou expressando a beleza através do meu jogo, através da minha prática esportiva. E para isso nem precisa ser um atleta de alto desempenho, né? Como a gente falou, como tu mesmo colocaste. É importante que, é muito legal que todo mundo leve a sério, né? Que todo mundo procure bons treinadores, bons mentores, né? Como eu sei que é o teu caso. Né? Por quê? Porque são pessoas que expandem seus horizontes para buscar um aprofundamento muito maior, né? do que o esporte proporciona e de quais são seus objetivos. Né? E isso é muito belo. Sim, muito, muito legal. E falando assim, essa questão de buscar, né, essa questão de entender e fazer algo, buscar bons mentores, né? E um dos seus produtos, um dos seus trabalhos aí é o Life Design, né? Isso, exatamente. O Life Design é justamente um trabalho onde eu aplico a minha experiência com a filosofia, com o estudo de muitas escolas de educação, né, humanas, que tendem ao que? A transmitir conhecimento em busca dessa nossa autorrealização, né, em busca de uma expansão das nossas habilidades, da nossa capacidade, e ela pode ser aplicada na vocação, no empreendedorismo, na família, em identificar potenciais que a gente possa ter, né? Então, toda essa temática do Life Design ela é muito interessante, porque eu trago escolas tradicionais, muito disso inspirado nos ideais do Renascimento, né? São minhas viagens e meus cursos que eu faço em Florença, na Itália, ou seja, o Renascimento é uma fonte inesgotável de conhecimento que inspira muito dos filósofos e dos educadores de hoje, né, que trabalham com o aperfeiçoamento humano. E o Life Design é isso, é poder desenhar a vida das pessoas, ajudá-las a que elas próprias descubram os caminhos necessários para construir uma vida melhor, mais harmônica e mais bela. É um trabalho muito bonito que eu faço. Ali tem no meu Insta, vocês me encontram aí, se tiver alguma dúvida, me mandem um direct e eu vou podendo também compartilhar com vocês essa experiência que é muito interessante, que não tem idade, né, Manu? Sim. E essa é uma coisa importante, não tem idade para aprender squash. Mas eu já estou com 40, com 50 anos, não tem idade, né? A idade, cada vez mais hoje, ela deixa de ser uma barreira, né? Ela Sim. é desafiadora, como tudo na vida, né? Então é muito importante que a gente possa, em todos os momentos da vida, aprender mais, aprender a renascer, redesenhar nossa forma de vida, entender como nós podemos ser ainda melhores e mais
motivados e mais empolgados com o viver bem, né? E não só prazeres, mas também valores, virtudes, alcançar desafios, né? E conquistas não só materiais, mas também pessoais, espirituais. Isso é muito importante, né? Essa plenitude, né, na vida, Plenitude. de conseguir ter essa visão do todo, né, com relação a essas áreas da vida, né, e conseguir gerenciar isso de uma forma harmônica e conseguir equilibrada, né, conseguir, Exato, eu acho que, e como a gente falando do esporte, né, que busca essa harmonia de vários elementos, e quando você consegue isso, consegue expressar esse potencial, na vida também esse é o mesmo aspecto, né? São várias frentes, várias áreas, e entendendo esses aspectos e conseguindo ordená-los, então vamos conseguir viver com arte, né? Com a expressão bela, né? Exatamente, e é bem isso. O esporte, ele é uma arte, né? Ele é uma arte, é uma ciência, um saber, e toda a ciência e a arte, quando se integram e começam a conversar, o produto é belo, né? Por exemplo, o Renascimento é uma, né, para quem conhece um pouco esse período histórico, ele sai de uma Idade Média, né, onde era um fanatismo religioso, né, um domínio entre o clero e a nobreza e os reis, que não queriam, né, entregar o poder, e o Renascimento ele vem e começa a moldar toda uma nova forma de pensamento. Ali nasce a ciência e ali nasce a arte. Por exemplo, um Leonardo da Vinci, que eu uso muito como referência no Life Design, né? Ou seja, é um grande gênio, um grande exemplo de como devemos aprender bem. E Leonardo da Vinci também era um atleta, né? Então, vê que coisa interessante, né? Fazia muitos exercícios, praticava equitação, né? De maneira bem intensa, era muito forte fisicamente, né? E assim ele, como vários, né, desses grandes gênios, né, grandes personagens da história, sempre tiveram uma história, muitos deles, uma história muito, muito próxima, né, do esporte. Né, porque o esporte é uma expressão, né, de como falamos, né, de uma forma de guerra pacífica. Né? Ou seja, Platão falava muito sobre isso, né? que a guerra, na realidade, ela está presente no dia a dia, no cotidiano, na natureza. Nada se cria se coisas também não fossem destruídas. Né? Então, o esporte ele nos ensina o valor da derrota, o valor da vitória, o valor da derrota, o valor da nova vitória, e de que isso é um ciclo constante. Né? E isso também é muito belo. Erros e acertos, né? Então esse processo tem isso aí, erros, acertos, vitórias e derrotas, né? E falando nesse aspecto, tem uma história esportiva que para mim é muito marcante e que mostra assim, uma beleza de um comportamento, né? Era o maior corredor da Grã-Bretanha, Derek Redmond, e foi nas Olimpíadas, se não me engano foi na Espanha. E ele estava no meio da prova, a etapa final da prova, de corrida de 400 metros. Tá. E aí, estava já passando da metade do percurso, e ele teve uma distensão na parte posterior da coxa. E aí ele estava na frente, e aí ele caiu, e foi todos passando, assim, os outros corredores passaram ele, e ele começou a tentar se levantar, e nisso chegou o pai dele. E aí o pai dele falou para ele: ô filho, você não precisa disso. Aí ele olhou pro pai dele e falou assim: eu preciso. E ele começou se levantou, foi se arrastando, e o pai dele foi junto com ele, e ele foi até a linha de chegada. Isso no estádio lotado, ali final da 400 metros, e toda a torcida delirando, assim, ele se arrastando, e foi até o fim, e se tornou aí um escritor, um palestrante aí de sucesso, sabe? Então, era um momento de fracasso, e ele tornou em êxito. Exatamente. Na realidade é esse limiar, né?
existe muita beleza nesse limiar, porque a derrota e o fracasso para nós é o que a gente poderia chamar, dentro do simbolismo filosófico, é um ponto de morte, né, Manu? Ou seja, é quando algo acaba, né? E esse ponto de morte, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que rapidamente ele também é uma oportunidade de um novo nascimento, né? Então, isso é muito bonito. Isso é uma chave para a vida impressionante, né? Por exemplo, imagina um atleta ou a beleza de um sujeito um atleta olímpico que treina durante 4 anos, a sua vida inteira, para tentar definir lá, imagina a corrida em 10 segundos, né? Então, como esse corredor, né, 400 metros que dá 40 e poucos segundos, 40 segundos, né? Quer dizer, eu preciso aprender a lição, isso é fato, né? Mais do que uma vitória, aprender a lição. Isso é muito sim. E é muito evidente aí a questão de perspectiva, né? Uhum. A perspectiva que você vê que era um momento, por uma perspectiva, era um momento de fracasso. Mas ele, por estar treinando e estar com essa conquista já superou a derrota, né? Tá acima, né? Exatamente. Então, um momento onde para a maioria seria um momento de negativo, um momento de derrota, ele tornou no momento o momento mais marcante das Olimpíadas. Exatamente. E é claro, isso é uma história que se tornou pública, mas a gente faz isso, às vezes, várias vezes num dia, tem experiências parecidas com isso, né? De pequenas derrotas, pequenas vitórias, pequenas derrotas. E onde está a beleza? Em seguir, persistir, continuar caminhando sempre. Cai 999 vezes, levanta 1000. E aí está a beleza, né? Aí está uma forma de vida, de fato, que vale a pena ser vivida, né, mano? E aí você vê que o princípio, você vê que no esporte é belo, né? Você vê um atleta com essa postura. Só que na vida é do mesmo jeito, né? Então você vê um ser humano que, para todo mundo, tem as dificuldades, tem as provas, né? E o ser humano, a pessoa que consegue cair, se levantar ali e aprender e continuar em frente, né? Então é bonito também, né? Você fala que essa é a beleza, né? Que é um comportamento, né? Essa beleza no comportamento, né? É verdade. É tudo que eleva, né? Tudo que supera dificuldades, tudo que vence limites, é algo belo, né? Então a gente tem que trabalhar sempre com essa mentalidade, relacionar isso sempre ao esporte, e fazer esses paralelos com a vida. O esporte é uma ótima ferramenta de formação do caráter, como a gente chama, né? Que vai fortalecendo a nossa estrutura de caráter, a nossa personalidade para os enfrentamentos da vida. Isso eu sempre aprendi, porque eu também sempre fui atleta amador, né? Ou seja, são 32 anos com artes marciais, e antes disso ainda fui tenista, né? Como eu já tinha te contado. Então, para mim o esporte sempre fez parte inerente da vida, importantíssima da vida. Então, sou muito grato a tudo que aprendi com o esporte, e ele tem sido para mim motivo de muito boas relações e do reconhecimento de que a beleza de fato é algo prático, e ela também está presente nessa nobre atividade humana que é o esporte, né? Exatamente. Então é uma vivência, né? Então o esporte ele proporciona uma vivência aí de lidar com erros, com acerto, com ganhos e perdas, né? E com superação, né? Que todos esses elementos estão na vida, né? Exatamente. Muito bom. Para uma última história aqui, eu estava refletindo sobre umas experiências marcantes. Em 2014, eu participei de um torneio lá em Brasília. Tá. E nesse torneio participou um espanhol que estava morando no Brasil, e ele vinha de 2 anos, assim, quase ganhando todos os torneios no Brasil, assim, estava num período muito bom, assim, de vitórias, né? E
Jogamos, participando nesse mesmo campeonato lá em Brasília, eu estava em uma chave e ele na outra. E ele chegou na final. E eu também cheguei na final. Só que ele ganhou os jogos assim com uma certa domínio, né? Uma certa tranquilidade, assim, mais que eu, né? Tá. E eu foi muito difícil meus jogos, inclusive na semifinal eu perdi no quinto, assim, ganhei no quinto, num jogo muito difícil, isso foi no sábado à noite, e a final já era no domingo cedo, na hora do almoço, né? Nossa. Então eu cheguei muito cansado nesse jogo, mas foi interessante que eu aqueci todo o corpo dolorido, todos os músculos doloridos, e quando eu entrei na quadra, eu entrei num estado de tranquilidade, assim, diferente, assim, tava num estado de tranquilidade, uma confiança, e o jogo começou, foi fluindo, e eu comecei a jogar num nível acima, assim, sabe, das escolhas certas, o corpo começou a fluir os movimentos, as decisões, e eu ganhei o jogo de 3-1. Olha isso. Olha. Então é interessante que foi 2014 e era no final onde eu estava parando de competir, né? Então foi um momento que eu atingi um nível de maturidade acima, assim, que eu atingi o ápice ali, né? E aí você vê que é interessante que com o autoconhecimento, o autodomínio, mesmo o físico não estando bem, é possível estar expressando um nível, às vezes, acima do comum, né? Exatamente. Bela história, é isso. Essa, eu tenho certeza que muitos aí que podem estar nos ouvindo e participando da live têm histórias semelhantes, né? Seja no esporte ou na vida. Né? É algo que ele entra no que se chama, né, de flow, né? Ou seja, ele entra num fluxo, conseguiu ali um estado de concentração, uma leveza nos movimentos, uma soltura, uma autoconfiança e de repente, depois que ele passa bem pela situação, pelo desafio, pela partida, ele veio e diz, nossa, se eu soubesse que ia ser assim fácil, né? Mas aí tá o belo da coisa, né? Nunca é aquilo que a gente imagina, né? E aí tá a grande beleza, né, da vida, né? Do imponderável, daquilo que a gente não conhece, porém enfrenta. Exatamente, mano. Ótima história. Eu acho que aí para estar finalizando nossa live é uma história muito bonita aí. E é isso que eu posso também colocar como conclusão. Muito bom. Muito bom. Fabiano, então, um prazer. Prazer é meu, querido. Prazer é meu poder ter participado. Hein? E muito obrigado aí pela ajudar aí no conhecimento aí, na estrutura de entendermos melhor aí o que é essa beleza nas expressões aí, né? Tanto do esporte aí como da vida, né? Que é um princípio essencial. Então, um prazer aí, muito obrigado e até breve. Isso aí, até breve, querido. Um grande abraço para ti e para a turma toda aí que assistiu a live. Que tenham, né, aproveitado e que sirva aí de alguma maneira como alguns desses pequenos conselhos, de compartilhar essas experiências. Porque a gente também está sempre aprendendo, né? Essa é a grande maravilha do mundo e que também é muito belo. Não sabemos tudo, não dominamos tudo, ou não sabemos quase nada, não dominamos quase nada. Vamos estar sempre aprendendo. Então, muito bom. Um bom aprendizado a todos vocês, né, um bom trabalho interior de crescimento e que possamos seguir em busca desse ideal da beleza, que inspire a todos nós sempre, em tudo que fizermos, no esporte e na vida. Obrigado, Manuel. Muito bem, eu que agradeço. Um forte abraço. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Isso aí.